olha, eu estou querendo que o senhor vá fazer um brinde à poesia. O senhor faz poesia? Isso é poesia? Eu digo, será que não é poesia? Olha, não me leve para lá, porque eu vou ficar meio acanhado. Vou ficar meio acanhado a chegar lá. Aí ela disse, não, o senhor vai fazer um brinde à poesia. Aí me convidou e hoje eu estou aqui junto com vocês para fazer um brinde à poesia. Então, é esse o meu objetivo que eu estou hoje. Porque, se eu tiver mais tempo, eu vou dizer mais um pouquinho de coisa. Pode falar. Que eu tive, quando eu cheguei em Itaipu, eu comecei a escrever um cordel chamado A Internet no Reino da Rapadura. Aí, quando eu estava escrevendo esse cordel, sentado na minha varanda, de bermuda, começaram os mosquitos a morder minhas pernas. Aí eu me lembrei do Tolstói, que fala pra gente, que me falou uma vez, que diz o seguinte, olha, se você quer ser universal, comece primeiro por pintar a aldeia. Aí eu digo, vocês estão me trazendo um recado do Tolstói, eu vou escrever sobre vocês, os mosquitos de Itaipu. Aí fiz um cordel chamado Mosquito de Itaipu. Aí fiz um cordel bonitinho, que eu passei a limpo, e ficou mais ou menos assim. Seguindo de Niterói, pela Orla do Atlântico, temos a boa viagem, ilha de paz e de canto. Adiante na Restinga, a terra Piratininga, um cantinho bem romântico. Quando o vento deita a relva entre muitas de bambu, o mar arrebenta em marolas, espantando o turiru, a serra vem abraçando, é sinal que está chegando no bairro de Itaipu. Na região oceânica das flores do alto mar, tem além de Itaipu, Campinas e Cafubá. Na serra tem periquitos, mas nos brejos tem mosquitos que ninguém pode contar. Tudo na vida tem preço, falaram Maquiavel. Morar em Itaipu pode ter sabor de fel. Aqui vou esclarecer para que possa entender através do meu cordel. O nosso mal é mosquito, que vou para vocês narrar. Dizer o quanto se sofre para dormir nesse lugar. Porque quando o bicho senta, nem super-homem aguenta resistir a se coçar. Quando chega a tardezinha, se ouve aquele zoar. Sou uma nuvem de mosquito saindo para trabalhar, deixando as belas moradas, vasos e águas paradas para a noite de jantar. Dizem que Dona Mosquita, mentira moderninha, nem acende mais fogão e nem pisa na cozinha. A noite só janta fora e chega fora de hora com fofocas para a vizinha. Dona Mosquita, por sua vez, ali fala de barão. Mora em ar refrigerado, só passeia de carrão, tem mesada garantida, não pretende melhor vida e desdenha do povão. Sacos e sacos de sangue sai à rua a coletar. Infinito batalhões a noite toda a chupar, trazendo desassossegos, além dos grandes morcegos que vivem nos estourar. Mosquito de Itaipu é um bocado abusado. Sabe que a impunidade acontece em todo estado. Um dia desse na vendinha, disputado na porrinha que mordia o delegado. E não tem chave que prenda, mosquito é um demônio. Se bota repelente, fura a camada de ozônio. E na hora do amor, aproveita o despudor para morder no patrimônio. Esquecido, nem falei da linda tapatiara. Quando eu falo de mosquito, minha caneta não para. Por ali tem de sobrar. Qualquer dia eu vou mandar um pouco para Guanabara. Então, eu fui dizer que até dentro da igreja, o mosquito não perde hora. Morde as pernas das donzelas aos pés de Nossa Senhora. Enquanto reza os conventos, pedindo saneamento para as valas que estão lá fora. Aí eu fui declamar essa estrofe lá na igreja de Itaipu. Aí o padre me disse, quer dizer que o senhor veio aqui para a igreja, para a missa, para o senhor olhar para as pernas das donzelas? Aí eu disse, não, padre, eu confesso que eu só falei nas pernas das donzelas para eu retratar o mosquito, para eu narrar o mosquito mordendo. Não, senhor, olha, me perdoe por esse pecado, se eu fiz pecado, mas eu só falei nas pernas das donzelas por isso. Claro que eu ia falar, que eu queria falar mesmo era das pernas das donzelas, mas eu ia dizer que eu paguei isso. Então, gente, o meu tempo já esgotou, e então eu estou com vontade de dar o tempo para ela, porque... Não, esgotou, pode falar mais uma.